Introdução. O cristianismo institucional, que tem alimentado a civilização ocidental há mais de 2000 anos, pode ter sido construído sobre uma gigantesca falha em sua doutrina: a negação do feminino. Durante muitos anos convivi com uma vaga sensação de que algo estava radicalmente errado com o meu mundo. Sentia que, por um período longo demais, o feminino em nossa cultura vinha sendo desprezado e desvalorizado. Mas foi somente em 1985 que encontrei provas documentais de uma devastadora fratura na história cristã. Em abril daquele ano, sabendo que meu grande interesse pelas escrituras judaico-cristãs e pela origem do cristianismo, uma amiga me indicou o livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Após essa leitura, fiquei completamente atônita. Minha primeira reação foi achar que os autores, Michael Bagent, Richard Leite e Henry Lincoln, tinham que estar errados. Sua obra era quase uma blasfêmia. Eles sugeriam que Jesus Cristo havia sido casado com a outra Maria, entre aspas, citada nos evangelhos, a que chamavam, entre aspas, a Madalena. A mulher que, na arte ocidental, era mostrada carregando um vaso de alabastro. A santa a quem a igreja chama de prostituta penitente. Não fiquei apenas chocada com essa ideia, mas profundamente abalada. Como a igreja não teria mencionado esse fato caso fosse verdade? Uma afirmação que, de tamanha importância, não poderia ter sido negligenciada durante os 2000 anos de história dessa instituição. Entretanto, as evidências colecionadas por esses escritores sugeriam que a verdade havia sido suprimida de maneira implacável pela Inquisição. Como filha leal da Igreja Católica Romana, logo presumi que os autores de tamanha heresia estavam enganados. Mas a tese central de que Jesus teria sido casado não me deu descanso. Ela me assombrava. E se fosse verdade? E se Maria Madalena, a suposta mulher de Jesus, tivesse sido apagada da história? E a igreja, que se iniciava, estivesse continuado a se desenvolver sem a delicada presença dessa mulher? Pensar sobre as implicações de tão terrível perda para a igreja e para a humanidade era algo insuportável para mim. Aos prantos, orei para entender essa versão herética do Evangelho. Eu sabia que precisava descobrir a verdade. Amparada em meus conhecimentos acadêmicos em literatura comparada, linguística e estudos medievais e bíblicos, enxuguei as lágrimas e comecei a pesquisar a heresia, presumindo que logo encontraria meios de refutá-la. O livro envolvera muitas áreas do meu interesse pessoal e da minha formação profissional: religião, civilizações medievais, arte, literatura e simbolismo. Eu havia ensinado estudos bíblicos de educação religiosa durante vários anos, por isso conhecia bem o terreno em que estava pisando. No início, imaginei que desmascarar,
desmascarar a heresia seria uma tarefa simples. Fui diretamente às pinturas dos artistas citados pelos autores de O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, como coniventes com a heresia do Graal. Examinei os símbolos naqueles trabalhos, comparando-os com os da marca d'água dos albigenses, hereges que se disseminaram no sul da França em 1020 e 1250 d.C., que eu havia encontrado alguns anos antes em uma obscura obra de Harold Bailey, The Lost Language of Symbolism, a linguagem perdida do simbolismo. Fiquei desconcertada ao descobrir que as produções daqueles artistas medievais continham claras referências que reforçavam a heresia do Graal. Incapaz de refutá-la, com base nesse fato, prossegui em minha busca. A pesquisa acabou por me levar às profundezas da história europeia, heráldica, dos rituais da maçonaria, da arte medieval, do simbolismo, da psicologia, da mitologia, da religião e das escrituras judaicas e cristãs. Em todos os lugares nos quais procurava, encontrava evidências do feminino que haviam sido perdidas ou negadas pela tradição judaico-cristã e das várias tentativas de devolver a noiva à sua antiga e acalentada condição. Quanto mais eu me envolvia com o material, mais claro ficava que existia algo de real nas teorias propostas no livro que eu lera. E aos poucos, fui me rendendo aos dogmas centrais da heresia do Graal, a mesma teoria que eu havia me proposto a desacreditar. Ao selecionar o material para esse livro, trabalhei baseada na teoria de que onde há fumaça há fogo. Quando tantas evidências de fontes tão numerosas e diversas podem ser reunidas para comprovar uma única hipótese, há uma boa razão para levá-la a sério. Portanto, poderia mesmo existir alguma verdade nos rumores que persistiram por 2000 anos e que vieram à tona mais recente, para que todos pudessem ver nos filmes Godspell, A Esperança, Jesus Cristo Superstar, A Última Tentação de Cristo, os quais mostram o relacionamento de Jesus e Maria Madalena como algo muito mais significativo e com uma intimidade toda especial. Eu não posso provar que os dogmas da heresia do Graal são verdadeiros, nem que Jesus se casou, nem que Maria Madalena era mãe de seu filho. Não posso sequer provar que Maria Madalena era a mulher do vaso de alabastro que ungiu Jesus em Betânia, mas posso constatar que esses eram dogmas de uma heresia amplamente aceita na Idade Média e que seus requisitos estão contidos em numerosos trabalhos de arte e literatura. Ela foi veementemente atacada pela hierarquia da Igreja de Roma, mas conseguiu sobreviver, apesar da incansável perseguição que sofreu. A heresia que manteve viva a outra versão da vida de Jesus foi impiedosamente perseguida, julgada, condenada à extinção. Mas a história do noivo sagrado, rei de Israel, mostrou-se virulenta demais, até para a Inquisição, e continuou a frutificar de tempos em tempos, como uma robusta videira que se espalha debaixo da terra e depois vem à superfície. Ela apareceu em situações em que a Inquisição e a Igreja não podiam arrancar suas raízes, nos contos do folclore europeu, em sua arte e literatura,
sempre escondida, frequentemente codificada em símbolos, mas onipresente. Manteve viva a esperança da linhagem davídica, que muitas vezes era chamada de videira. Existem várias possibilidades sobre a heresia do casamento de Jesus. Talvez ela seja autêntica e tenha sobrevivido porque os que a defendiam não apenas acreditavam nela, como sabiam que era verdadeira. Por exemplo, por meio de provas como o célebre Tesouro dos Templários, sob a forma de documento ou artefatos genuínos. Ou talvez ela tenha sido disseminada na tentativa de devolver o princípio do feminino perdido ao dogma cristão, que estava claramente desequilibrado em favor do masculino. Essa restauração do equilíbrio dos opostos, base da filosofia clássica, pode ter sido considerada necessária para o bem-estar da civilização. O culto do feminino floresceu em Florença no século XII. Tentativas confluentes dos cabalistas judeus de resgatar a senhora Matronite como a esposa perdida de Yahweh na mitologia judaica comprovam o fato de que esse resgate do feminino era visto como importante, ou mesmo vital. Um movimento semelhante acontece hoje no mundo ocidental, revelando-se em estudos ou junguianos, acho que é junguianos, na área da psicologia, nos conceitos asiáticos do yin e do yang e na consciência da deusa. Também são muito significativas as numerosas aparições recentes da Virgem Maria, a única imagem de deusa permitida pela cristandade. E suas imagens têm sido vistas derramando lágrimas em igrejas cristãs por todo o mundo. Esses fenômenos vêm ganhando destaque na mídia nos últimos anos. Até as pedras choram. O feminino desprezado e esquecido está suplicando para ser reconhecido e abraçado por nossa era moderna. A perda do feminino teve um impacto desastroso em nossa cultura. Masculino e feminino estão profundamente feridos nesse início do terceiro milênio. As dádivas do feminino não foram aceitas ou apreciadas por completo. Enquanto isso, o masculino, frustrado pela incapacidade de harmonizar suas energias com o feminino bem desenvolvido, continua a liderar o mundo empunhando a espada, brandindo armas, irresponsavelmente, atacando com violência e destruição. No mundo antigo, o equilíbrio entre as energias opostas era compreendido e respeitado, mas no mundo moderno as atitudes e os atributos masculinos têm dominado. A adoração do poder e da glória do princípio masculino solar está aos poucos passos da adoração do filho. Um culto que, com frequência, produz um homem mimado e imaturo, zangado, frustrado, entediado e muitas vezes perigoso, sem poder se integrar à sua outra metade. O masculino se exaure. O resultado final do princípio feminino desvalorizado não é apenas a poluição ambiental, o hedonismo ou a criminalidade desenfreada. O resultado fundamental é o Holocausto. Esse livro é uma exploração da heresia do Santo Graal e um argumento a favor do resgate da mulher de Jesus, com base em importantes provas circunstanciais. É também uma busca do significado da noiva perdida na psique humana, na esperança de que esse retorno ao nosso paradigma de completude possa nos ajudar a restaurar a terra infértil. Aqui, registrei os resultados da minha busca pessoal pela noiva perdida na história cristã. Procurei explicar de que modo ela foi
esquecida e como esse fato tem sido devastador para a civilização ocidental. Tentei, ainda, visualizar o que aconteceria se conseguíssemos retribuí-la ao paradigma. Os anos que passei pesquisando acarretaram consequências. Levei o assunto a sério. Lutei com o material desse livro e batalhei para lhe dar forma e substância. O trabalho foi longo e difícil. Muitas vezes temi que ele me virasse do avesso. Doutrinas das quais acreditei pela fé tiveram que ser arrancadas e descartadas para que as novas crenças fossem plantadas e cuidadas até formarem raízes. Toda a estrutura da Igreja Católica da minha infância precisou ser desmontada para deixar à mostra a perigosa falha existente em suas fundações, permitindo que um novo sistema de crenças pudesse ser cuidadosamente reconstituído quando a fissura tivesse se fechado. Esse processo durou muitos anos. Em algum momento, desisti de ser apologista da doutrina e embarquei na busca pela verdade. Estou dolorosamente consciente de que as minhas conclusões não são ortodoxas, mas isso não significa que não sejam verdadeiras. Muitas pessoas estão se tornando cada vez mais conscientes do abismo que separa as descobertas dos modernos estudiosos da Bíblia da versão da cristandade ensinada nos púlpitos da igreja. Espero que este livro possa ser uma ponte que transponha esse ato. Ao escrevê-lo, tomei a liberdade de comparar passagens em várias Bíblias e escolher as palavras que expressavam melhor o que eu pretendia dizer. A Bíblia que usei por vários anos, de onde a maioria das minhas citações foi extraída, é a St. Joseph New Catholic Edition, nova edição católica de São José, de 1963, somente porque ela é a Bíblia com a qual tenho maior familiaridade. Em vários casos, os textos escolhidos foram da nova versão internacional e estão identificados com essa sigla, NVI. Tive a preocupação de manter a coerência com relação ao uso dos nomes e a numeração dos livros e salmos encontrados no cânon protestante da Bíblia. Espero que esse livro inspire outras pessoas a começarem a sua própria busca pelo tesouro mais precioso da cristandade, uma pérola de valor inestimável, o Santo Graal. Finalizamos a introdução e agora vamos para o prólogo. Nos vemos daqui a pouquinho.